no After Effects ele tem algumas questões aqui que são bem interessantes nessa parte de cima. E aqui ele vai falar, obviamente, do arquivo, aqui edições do arquivo, a parte de composição, que é justamente o que a gente criou, e aqui a parte de layers, tá? Essa layers é o que a gente vai prestar atenção agora. Por quê? Porque esse layers aqui é onde a gente vai criar os elementos dentro do After Effects. Então, sempre que eu vier em layer e vier em new, eu vou estar dizendo para o After Effects que eu vou criar um layer de algo novo. Então, eu posso criar um layer de texto, eu posso criar um layer sólido, um layer de luz, câmera, no object, shape, adjustment layer. E esses daqui são os layers que a gente vai se concentrar. Então, vamos criar um a um. O layer de texto, ele vai abrir aqui e disponibilizar a possibilidade de escrever. E ele vai ficar posicionado aqui. Vamos chamar esse layer de texto. Depois eu posso criar um layer de sólido, que nada mais é do que um sólido, né? uma imagem plana. Então, quando eu peço para criar um layer de sólido, ele vai aparecer essa telinha. E aqui a gente vai falar o que a gente quer fazer com esse sólido. Então, eu posso chamar esse sólido do que eu quiser, eu vou chamar de quadrado branco. E aqui ele vai perguntar para a gente qual é a resolução que tu quer desse quadrado. Se eu botar 1920 por 1080, ele vai criar exatamente o mesmo tamanho da composição que a gente fez, ok? Se eu chegar aqui e botar 500 por 500, ele vai fazer um quadrado de 500 pixels de largura por 500 pixels de altura. E se eu vier aqui embaixo, eu tenho a possibilidade de escolher a cor desse quadrado. Como eu chamei de quadrado branco, eu vou botar branco, mas eu poderia escolher a cor que eu quiser. Chamei de quadrado branco. Criei aqui um quadrado branco de 500 pixels por 500 pixels. E ele está possibilitado aqui embaixo. Depois, a layer de luz é um pouco mais complexo, porque a gente começa a entrar na parte de 3D, mas existe essa possibilidade. Normalmente vocês vão vir aqui, ele vai criar o Spotlight, vocês podem selecionar o tipo de luz que vocês quiserem. Então a Spot vai ser uma luz tipo mais uma lanterna, a Point vai ser tipo uma luz como se fosse um abajur, né? Ela emite luz para todos os lados. A Ambient Light vai ser uma luz mais ambiente mesmo, mais ou menos como está aqui no escritório. E a paralela vai ser como se fosse uma fita de LED. Então vamos escolher a Point aqui. Aqui eu posso escolher a cor da iluminação, eu vou escolher um amarelinho mais clarinho. Eu posso escolher a intensidade dessa luz. E aqui eu posso escolher o formato, a interpretação que ela vai ter para essa luz. Isso daqui já começa a ficar meio complexo. Eu posso dizer também se é para ela emitir sombra ou não quando ela entrar em contato com o objeto. Isso daqui vai consumindo cada vez mais memória RAM do computador. Eu vou criar essa luz, mas não vai acontecer nada. E eu vou explicar justamente por quê. Apareceu aqui o porquê. Atenção, a câmera e a luz, elas não vão afetar layers 2D. Para afetar os layers necessários, tem que transformar isso em uma layer 3D. Então eu vou criar aqui. Apareceu? Essa daqui é a nossa luz. Mas como o programa mesmo falou, ele não afeta a layer 2D. Eu preciso transformar isso daqui em 3D. Então, por enquanto, a gente vai se manter só nessa parte de layers aqui de criação. Da mesma forma que a luz, eu posso criar uma câmera. Eu criando essa câmera, eu posso botar as configurações da câmera aqui. Né? Eu vou criar essa câmera e acontece exatamente a mesma coisa que a luz. Não tem nenhum tipo de influência. Por quê? Porque ela não vai receber influência de layer 2D. Ela só vai receber influência de layer 3D. Isso daí a gente não vai ver agora. E depois a gente vai ter o NoObject. NoObject talvez seja um dos layers mais importantes, porque esse layer aqui ele te permite ser um controlador de alguma coisa. Então, por enquanto, eu simplesmente vou chamar ele de controlador 01. E ele não é um layer que tem uma característica, ele não vai ter uma cor, ele não vai ter a possibilidade de escrever, ele não vai ter praticamente nada. Ele é simplesmente
um objeto invisível dentro do After Effects. E por último, desculpa, o penúltimo, a gente vai ter o Shape Layer. O Shape Layer, ele nada mais é do que uma layer onde eu posso criar um objeto vetorial. Então ele vai criar aqui um quadrado, ele já chama aqui o quadrado, e ele fica marcado, é uma das únicas layers que fica marcado com esse objetinho aqui diferente, né? Então aqui a gente vê ó, as diferenças das características de layer. O shape layer, quando é um objeto vetorial, ele entra com uma estrelinha na frente. A gente vai deixar ele marcadinho aqui. E por fim, a gente vai ter o adjustment layer. O adjustment layer é um outro layer muito legal. E ele entra mais ou menos na mesma ideia do layer do null object. Ele não existe dentro da nossa visualização. Ele é um layer transparente. Então percebe, ele está aqui em cima, mas ele não tem uma cor, ele não tem nada. Ele serve justamente para tu botar uma correção em cima da tua animação. Então tu quer botar uma correção de cor, por exemplo, pode botar dentro do Adjustment Layer, e isso daí vai ficar em um layer separado, para tu não precisar estragar, entre muitas aspas, a tua animação. Então esses daqui são os layers disponíveis dentro do After Effects.